única coisa que eu quero deixar assim, a primeira coisa que eu quero deixar muito firme nessa noite, que para que haja novos começos em nossas vidas, nós precisamos nos colocar diante do Deus eterno, do Todo-Poderoso, porque só Ele tem a misericórdia para alcançar em meio às nossas quedas, conflitos, desistências. Só Ele tem a misericórdia de nos alcançar e nos dar a oportunidade de começar de novo, de fazer tudo diferente. E eu quero trazer para você essa noite um personagem que fala muito comigo. E conversando com um apóstolo e apóstola lá em casa na sexta-feira, eu ri, porque foi justamente o testemunho que se contou naquela mesa. Eu quero trazer para vocês uma pessoa que teve um encontro com Deus, que ele foi chocado com a presença de Deus e ele teve a oportunidade de recomeçar. Eu quero trazer esta noite a palavra lá no livro de Gênesis. Se você puder abrir a sua Bíblia, pode ser no aplicativo. Vocês estão ligados que te ajuda, tem que imprimir na fonte 16. Então a Bíblia é só para mostrar que eu não posso abrir mão dela, mas eu uso o aplicativo porque a fonte é grande. Eu tenho que me explicar para a igreja. O texto está ali no livro de Gênesis 32, ok? Versículo, até no aplicativo está difícil. Versículo 22 em diante, que diz... Vocês estão me escutando bem? Ok. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o tudo que pertencia. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele deixou claro: deixei-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, deixe-me ir, porque já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Amado, essa personalidade bíblica, gente, Jacó. Vou deixar claro que nesse momento está se tratando de Jacó. Se formos para toda a história da família de Jacó, do início de Jacó, nós vamos entender que desde Ancorados e Encorajados, nós estamos falando dessa família, de Esaú e Jacó. Mas nessa noite eu quero dar um destaque para Jacó. O nome de Jacó nós conhecemos muito bem. Quem sabe o significado do nome de Jacó aí? Quem sabe? Enganador, usurpador, mentiroso, que mais? Trapaceiro. Cada um dá um nome para Jacó, um nome que bem combina com as fases da vida de Jacó. Jacó e Esaú, seu irmão, nasceram num ventre profético. Porque a mãe desses 2 meninos, quem lembra o nome, hein? É Raquel ou é Rebeca? Rebeca, né, gente? Rebeca, todo mundo confunde com Raquel, inclusive eu. No ventre de Rebeca, quando ela estava grávida, ela sentia dentro dela um reboliço. E eis que o Senhor falou para ela que dentro do ventre daquela mulher existiam 2 nações. E aí, com as promessas que sabiam-se, o princípio da palavra, o princípio do conhecimento na época, deixava claro
que a bênção da primogenitura era o que abriria as portas para o cumprimento das promessas de Deus. O primogênito, ele tinha, o privilégio de receber mais bênçãos do que o que não era primogênito, o segundo, o terceiro, o quarto filho. Então Jacó, a mãe de Jacó, quem é a mãe de Jacó, gente? Rebeca, ela começou a gerar no ventre dela uma expectativa para aquelas duas crianças. Ela sabia das promessas do Eterno e nasceu. E na hora de nascer, nós sabemos que por isso parte do nome de Jacó. O que Jacó fez? Garrou no calcanhar de Esaú e saiu primeiro. Ali ele já levou um nomezinho de que ele quis trapacear o irmão. Vou sair primeiro, não vou deixar ele sair. Mas não foi bem isso que aconteceu. E nós sabemos que a bênção da primogenitura seria para quem? Para Esaú, porque Jacó nasceu garrado, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. E a gente fica assim naquela luta. Por quê? Porque a Rebeca, ela queria que a bênção da primogenitura era para Esaú. E a Rebeca, ela queria todo o tempo que Jacó recebesse essa bênção. E aí você conhece todo o desenrolar da história. E o desenrolar da história levou Jacó a fazer tudo o que a mãe falava, a ser orientado. Ele trapaceou, na verdade, ele comprou a primogenitura legalmente, porque o irmão, em um momento de fraqueza, vendeu, não é isso? Esse irmão deu muita dor de cabeça para essa família, porque Esaú, ele escolheu as mulheres para casar fora da sua família. Então começou uma verdadeira bagunça na família de Rebeca. E eu quero deixar claro para vocês, o nosso Deus que nos permite nascer de novo, Ele é um Deus que não falha nos seus propósitos. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei a sua caminhada até aqui, mas se Deus te selou, te prometeu, Ele é fiel para cumprir aquele que Ele te prometeu. E no meio dessa bagunça toda, que eu não vou narrar ponto por ponto, Jacó teve que fugir de casa. Quando seu pai morreu, Esaú urrou, diz a palavra que ele urrou, ele desesperado, ele jurou matar Jacó. Porque na mente dele, na mente não, a realidade, Jacó havia usurpado, tomado tudo que era dele por direito. E quando o pai morreu, que ele soube que a bênção da primogenitura tinha sido para Jacó, ele ficou irado e ele quis matar Jacó. E Jacó teve que fugir dali. E Jacó fugiu e foi para Berseba. Quando ele chega ali, ele encontra, até antes dele chegar, no meio do caminho, é muito importante, eu não posso pular essa passagem. Ele clama ao Deus de Israel, ao Deus que a mãe dele passou todo o tempo para ele. Ele clama a esse Deus e diz: Senhor, se fores comigo, por onde eu for e eu prosperar, e tudo que eu fizer eu for bem sucedido, eu te darei 10%, ou melhor, eu te darei o dízimo de tudo que eu ganhar. E ali ele começou a trilhar um caminho com Deus. Se você for observar, não estou ministrando dízimo e ofertas, mas se você analisar, a grande chave para Jacó foi quando ele orou diante de Deus. Primeira experiência dele com Deus, a primeira aliança dele com Deus foi quando ele disse: se o Senhor me abençoar, eu te darei o dízimo de tudo que eu conquistar. Eu te pergunto, Jacó tinha deixado de ser usurpador quando ele fez isso? Ele tinha deixado de ser enganador? Ele já estava num ápice perfeito, uma posição de varão perfeito? Não. Ele estava iniciando a sua vida. Mas quando a gente inicia a nossa vida, amados, a gente precisa iniciar da forma certa. E te digo, a melhor forma, principalmente na área financeira, é iniciar
dizimando a casa do Senhor, devolvendo aquilo que é dele. E ele só nos pede 10%. Na verdade, ele não pede. Isso foi ideia de Jacó ali naquele momento. Antes Melquisedeque, Abraão, nós sabemos. Mas naquele momento, aquela aliança foi com Jacó. Jacó propôs a Deus. Um conhecimento que já tinha, mas ele propôs a Deus. Muitos de nós, para dizimarmos na igreja, a gente precisa de uma ministração mirabolante. Que venha de encontro ao que eu estou pensando para eu trazer o dízimo. Quero dizer, não, comece a sua vida certa. Comece você chamando Deus e dizendo, é comigo, esteja comigo onde eu for. Eu creio no Senhor, eu creio na tua provisão e eu te darei. Foi a primeira aliança de Jacó para com o Deus de Israel, com o Deus eterno. Jacó sai dali e vai para Berseba. E chega naquele lugar, amados, ele encontra a sua amada, mas aí ele até então foi só usurpador, ele foi mentiroso, ele foi trapaceiro, ele encontrou um povo para fazer a mesma coisa com ele. Porque tudo que a gente semeia nessa terra, a gente colhe. E não se engane, vai colher aqui, não vai colher em outra vida não, porque não existe outra vida. E Jacó colheu, trabalhou para Labão, para casar com quem, gente? Com Raquel. Mas acabou casando com quem? Com Lia. Trabalhou mais 7 anos para casar com? Para pagar o dote de Raquel. Então ele fez tudo errado. E ele começou a colher do que ele havia semeado. É muito importante termos a consciência de que Deus, Ele te chama do jeito que você está. Deus te chama torto, Deus te chama viciado, Deus te chama drogado, Deus te chama prostituta, Deus te chama do jeitinho que você está, do jeitinho. Homossexual, Deus te chama. Ele só tem um detalhe com quem anda com Deus. Ele não se conforma de te deixar desse jeito. Jacó, ele veio com tudo isso, com todo esse fardo, com todo esse peso. Mas quando ele fez uma aliança com Deus, quando ele começou a andar com Deus, Deus ia moldando Jacó. E a gente vê claro que Deus moldou Jacó quando a gente chega na parte do Vale de Jaboque. Sabe por que eu estou contando toda essa introdução para vocês? Porque tem muitas pessoas aqui, eu espero que pouquíssimas, não muitas, que não conhecem essa história. E esse homem tinha uma vida toda torta. Um dia um homenzinho torto. Agora eu com neta, né? Eu ouço direto o homenzinho torto. Ele era esse homenzinho torto. Mas ele foi amadurecendo. Ele foi trabalhando. Ele foi conquistando. Por muito tempo ele foi enganado. Mas ele teve família. Ali está dizendo 2 esposas e quantos filhos? 11 filhos. Amados, Deus tem nos chamado a uma responsabilidade. Deus, Ele nos chama como estamos, mas Ele vai nos moldando, Ele vai nos curando, Ele vai nos tratando, Ele vai nos afinando para cumprir o propósito dEle. Eu não estou preocupada como está a sua vida hoje, se está uma desgraceira isso aí. Eu não estou preocupada se você não conseguiu largar um vício ainda. Eu não estou preocupada se você não conseguiu deixar a pornografia. Eu não estou preocupada com isso. Porque eu sei que o Deus que te chamou, Ele é fiel para concluir a boa obra na sua vida. Amém? Glória a Deus, igreja. Deus é fiel para fazer. E Deus começou a moldar Jacó. E Jacó recebe o chamado ali em Berseba. Eu creio que ele pensou: nunca mais eu voltarei para casa. Nunca mais eu voltarei para minha família. Porque lá me encontra um irmão irado. Um irmão que deseja me matar. Eu tenho que descer daqui. Porque se eu ficar aqui, eu vou ficar muito agoniada. Um irmão que queria matá-lo. Vocês estão entendendo isso? Ele se afastou de casa. Porque ele deixou um legado.
um legado de ódio, um legado de mentira, um legado de desavença, contenda em meio à sua família. Agora eu estou melhor. Agora eu estou em casa. Ele deixou um âmbito familiar, sacudido, abalado. Como que ele ia voltar para casa se o irmão queria matá-lo? E o irmão tinha razão para matá-lo. Não pense que o irmão era ruim, não. Ele tinha razões dentro dele para fazer isso. Humanamente falando, dentro de tudo que ele estava vivendo, ele tinha razões para chegar e acabar com a vida de Jacó. E Jacó começou a dizer: Deus, o Senhor me chama. Imagina o conflito de Jacó. Está lá no livro de pastora Junayara, né, capítulo 12, versículo 1, porque é profético. Mas eu começo a imaginar. Vocês estão querendo abrir na Bíblia? Não creio. Mas eu começo a imaginar o conflito de Jacó. Eu estou aqui, meu sogro me explorando direto. Deus me chama para voltar para minha casa. Mas se eu voltar para minha terra, se eu voltar para minha parentela, meu irmão vai me matar. E agora? Você já teve uma situação assim? Uma situação tão complicada, seja na família, seja no trabalho, seja com relacionamento de amigos, vizinhos, na própria igreja. Como você tem coragem de encarar algumas pessoas que você feriu tanto, que você magoou tanto, que você maltratou tanto, que você, fez fofoca, contenda, não sei como se trata isso, mas Deus sabe, e Deus sabe muito bem, porque Deus é um Deus de novos começos, e Deus jamais ia deixar Jacó permanecer como estava, e Deus leva Jacó. E na volta para sua casa, algumas situações, amados, leiam. É lindo a história deles. Vá para a Bíblia. Não dá para falar tudo em um culto. Então vá para a palavra. E ali ele chega próximo, ele chega no Vale de Jaboque. Ele tem mais uma vez, ele busca a estratégia humana, ele busca contornar a situação, mais uma vez ele procura fazer do jeito dele, e ele faz o quê? Ele começa a enviar presentes para conquistar o irmão. Sabe por que Jacó fez isso? Porque Jacó agora tinha uma preocupação maior. Ele tinha a preocupação de que se a família dele, as esposas e os filhos, se encontrassem com o exército de Esaú, poderia ser totalmente exterminado. E aí ele quis agir mais uma vez da forma dele. Mais uma vez ele fez uso do próprio braço. Mais uma vez ele buscou sua própria estratégia. Quantos de nós fazemos isso antes de buscar a Deus? A gente faz aquilo que a gente... já tive a ideia, a luzinha apareceu na minha cabeça, já sei o que eu vou fazer, vou mandar uns presentes e vou aplacar a ira de Esaú. Foi isso que ele pensou naquele momento, vou aplacar. E aí ele manda os presentes, mas sabe quando o homem que teme ao Senhor, que já teve uma aliança com Deus, que em algum momento foi chamado pelo Eterno, no fundo existe uma voz que clama: Abba, Pai, Abba, Paizinho. E o Espírito nos orienta, e a mente daquele homem já conhecia o local de se aliançar a Deus. Ele sabia que Deus era fiel, porque onde ele esteve ele prosperou, onde ele esteve ele enriqueceu. Ele sabia quem era o Deus de Israel, e ele começou a ficar em conflito. Eu mando os presentes, mas será que vai resolver? E ele falou: tá bom, eu vou separar, vou mandar 2 grupos. Se eu apóstolo, se eu errar, o senhor faz assim, tá bom? Faz assim, para mim. Mandou 2 grupos, pegou um grupo da esposa com um grupo de filho, outro grupo com a esposa, outro grupo de filhos. E mais uma vez ele recorreu à estratégia humana. Vou mandar, porque se o grupo pegar um, mata só um, o outro pelo menos sobra. Eu não vou sair perdendo 100%. Você já fez isso na sua vida? Montar estratégias sem buscar a direção de Deus, porque você não quer sair perdendo nada?
Quantas vezes a gente age assim? E aí Jacó agiu. E quando ele fez a família passar, algo queimou. E ele desceu ao vale de Jaboque. Ele sabia que Esaú tinha motivos de sobra para destruir ele, a família dele, os bens, tudo que ele tinha. Toda a riqueza dele podia ser destruída ali, porque Esaú tinha condições de vir contra ele. Ele também poderia ter levantado um grande exército, mas ele usou de inteligência emocional, estratégia. Vou mandar os presentes primeiro. Que o cara era fera, gente, convenhamos. Mas ele ficou no vale de Jaboque. Toda vez que a gente prega que Jacó estava no vale de Jaboque e que Jacó lutou com o anjo, a gente nunca se pergunta o que Jacó estava orando a Deus no vale de Jaboque. Né? A gente só fala que prevaleceu, ganhou. Ganhou o quê? Conquistou o quê? E ele foi. E diz alguns historiadores, teólogos, diz que o vale de Jaboque não é essa belezura que a gente vê hoje quando vai para aquelas bandas. Diz que era um lugar que costumava ficar muitos ladrões, muitas pessoas erradas ali, sabe, que gostava de assaltar e ficava naquela região. E eu imagino o que leva um homem aí a uma bocada. Eu vou descer na bocada hoje. Porque vale não fala nem de presença. Vale fala de luta. Vale não fala de face de Deus. Vale fala de conflito, de luta, de guerra. Eu preciso vencer. E ele foi para o vale. Se você me perguntar, tia Ju, quando o negócio estreita, tu vai para onde? Eu falo, jamais eu iria para o vale, eu vou para o monte. Nem que seja para o monte de coberta. Porque se tem uma coisa que papai gosta de fazer comigo, é quando eu estou muito estressada, muito nervosa, muito angustiada, muito doida, Deus fala, vai dormir. E por incrível que pareça, eu deito e durmo. E eu falo assim, estou nervosa, preciso dormir. Ju sabe essa história, não sabe, Ju? Cansou de ver, eu falei, ó Ju, para tudo, vou dormir. E eu saio e deito. Oro, choro, tomo banho e deito. Pode ser 2 horas da tarde, pode ser 6 da tarde, pode ser 5, não importa. E Deus entra na minha causa. Só preciso de alguns minutinhos. Porque Deus diz que Ele trabalha enquanto a gente dorme. E tem coisas que não dá para você fazer. Você precisa entregar, descansar. E eu costumo dizer, se você acha que andar com Deus, o fardo é pesado. É difícil andar com Deus. Agora tem uma frase massa que a galera está usando. É difícil a vida do crente, não é assim? Cansativo a vida do crente. Isso é um laço do inimigo, meu irmão. Cansativa a vida do crente. Agora o slogan que a galera usa, a frasezinha básica da internet, do Facebook, é cansativo. Eu quero dizer, se é cansativo, eu tenho uma resposta para você. Se é cansativa a vida do crente, é porque você esqueceu o caminho certo de trocar o fardo. Porque ele diz que o fardo dele é leve, é suave. E ele diz que a gente que está com esse fardo, eu não aguento. Ele não fala continue com o fardo, ele fala vinde a mim. Todos que estáis? Então se a vida do crente é cansada, o crente esqueceu o caminho de trocar o fardo. E só sabe esse caminho aqueles que entram no santo lugar, que entram na presença de Deus, aqueles que se entregam diante do trono, aqueles que dizem, Pai, não é meu, o fardo é seu. A obra não é minha, é sua. E aí você faz aquela troca.
E aí você sai leve daquele lugar, porque você sabe aonde trocar seu fardo, você sabe onde é o santo dos santos, você sabe onde é o santo lugar, e que todos aqueles que têm a ligação com Ele, quando o véu se rasgou, você não tem mais que carregar aquilo que não te pertence, aquilo que não é seu. Porque quando Ele morreu na cruz, Ele levou sobre Ele levou sobre Ele. Ele não deixou nada para mim, Ele não deixou nada para você. Mas nós estamos em um processo de aprendizado. E nos esquecemos do Santo dos Santos. E não descansamos. Nos tornamos pessoas ansiosas. Jacó estava naquela situação. Jacó estava nervoso. Jacó estava em conflito. Jacó não sabia o que fazer. E ele disse, vou lá para o vale. No livro de Tiaju. Cuidado com as heresias. Pula os capítulos da heresia. No livro de Tiaju, eu imagino. Eu vou lá para o vale, tem um monte de bandido. Vai que me pega lá, estou cansado. Não vou mais não. Já mandei a família na frente, já mandei os presentes. E Deus, se quiser poupar, poupa a família. Porque eu agora vou me entregar no vale. Quantas pessoas pensariam assim? Pensariam. Muitos daqueles que gostam de desistir, que são levados à desistência. Pessoas que não são resilientes. Pessoas com espírito suicida. Pessoas com espírito de depressão. Pessoas com a alma angustiada. Que nem sempre a depressão é espírito maligno. É a sua alma doente. É a sua vida em conflito. Muitos querem desistir. Jacó podia ter esse pensamento. Podia ou não podia? Me ajudem. Podia ou não podia? Podia ou não podia? Vou para lá, os caras vão tudo me pegar. Pá, 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 pá. Não vai ser bala, que naquela época não tinha esses negócios. Era espada? Era paulada mesmo, seja lá o que fosse. Ia acabar com a vida de Jacó. Mas talvez Jacó pensasse assim: eu conheço um Deus que eu fiz uma aliança e Ele honrou. Então eu vou para lá, porque eu não vou temer o perigo. E eu vou ser provado agora, porque eu vou para o meio do perigo. Mas eu sei que há um Deus que vai me sustentar, vai me levantar, vai me erguer e vai me fazer mais que vencedor. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Talvez tenha sido esse pensamento de Jacó. Nós não sabemos, mas quando a gente chegar no céu, leva a caderneta, velho. Chega lá, e aí, meu bro? Tudo bom? Como é que foi lá no vale? Você vai estar junto com Ele, lá na glória. De repente, se você ainda tiver dúvida, dá para você esclarecer com o Pai. E Jacó foi. E Jacó lutou com o anjo. Eu deixei a Bíblia lá. Gente, me dá esse monte de papel, esse monte de celular. Aquele ali, o celular, o papel. E Jacó lutou com o anjo. Diz que apareceu um anjo, uma teofania, que é a presença, que é a manifestação de Deus como homem. Certo? E apareceu um homem ali. E Jacó lutou. Deixa aí, se eu precisar eu pego. Jacó lutou com ele. E aí quando já estava próximo ao amanhecer, Jacó firmou no anjo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus vai perder para Jacó numa batalha? Deus vai perder para Carla numa batalha? Vai perder para Genilson numa batalha? Deus. Por mais fôlego que tu tenha, por mais seja um dia, por mais seja uma noite, você acha que Deus vai perder? Mas Deus, Ele nos ama tanto, tanto. E Ele é tão pai, que Ele agiu como pai. Não é? Às vezes a gente faz de desentendida. Não, minha filha, você ganhou. Não, meu filho, você ganhou. Não, meu filho, você entendeu. Eu só vou te dar um sinalzinho. Vou fazer só isso. E foi o que Deus fez com Jacó. Gente, não tem como dizer que ganhou, mas que prevaleceu. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Naquele momento, naquela situação, naquele clamor, Jacó foi vencedor. Não quer dizer que o anjo perdeu, não quer dizer que Deus perdeu, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente.
jamais perderia. Mas Deus agiu como pai. Eu quero um dia ter a oportunidade de falar que a lei era tão graciosa quanto é a graça. Deus era tão gracioso naquele tempo quanto Ele é através de Jesus hoje. A linguagem dele podia ser diferente, mas o amor é o mesmo. Sabe, a coisa maravilhosa de Deus é fazer para agradar seus filhos. E ali Jacó prevaleceu. Mas antes o anjo pergunta o que para Jacó? O que o anjo pergunta? Eu ia ler na Bíblia, mas vocês sabem. Qual é o seu nome? O anjo apertou. Ele queria ser abençoado, meu amado. Ele estava diante de Deus. Ele estava ali lutando. E o anjo pergunta para ele, qual é o seu nome? E diante de Deus você tem coragem de dizer que é enganador? Diante de Deus você tem coragem de dizer que é usurpador? Diante de Deus você tem coragem de dizer que passou a perna no seu irmão? Amados, Deus gosta de saber se você sabe das suas fraquezas. Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? Ah, eu quero dançar rock, Jesus. Jesus pergunta para um paralítico de 38 anos. O que você quer que eu te faça? Você quer ser curado? Você quer ficar bom? Jesus pergunta para o cara, ele diz, eu estou aqui sozinho. Eu não tenho ninguém quando as águas movem para me colocar nas águas. Não foi isso que aquele paralítico respondeu ali no poço? Jesus, essa noite, Ele quer perguntar para você, Jesus, qual é o seu nome? Ele estava lutando com o anjo. Ele queria as bênçãos que o anjo tinha para entregar. Ele estava lutando com o próprio Deus. E ele teve que dizer diante de Deus, sou mentiroso, sou usurpador. Talvez se eu e você fôssemos na presença de Deus, grande bênção para receber, e Deus perguntasse, qual é o seu nome? Quem você é? Quem você tem sido até hoje? Se Deus perguntasse para você nessa noite, como você tem sido como esposa? É quase você diante de Deus dizer, ei, eu acho que eu não mereço essa bênção. Como você tem sido como filho? Você tem obedecido seus pais? Você tem respeitado seus pais? Vocês têm honrado seus pais? Quando vocês saem, vocês dizem onde estão? Pais, se Deus te pergunta como está a sua vida. Eu tenho gastado meu dinheiro nos jogos. Eu jogo, vou botar no jogo do bicho. Vou jogar não sei quanto no bolão que vai ter. Deus, eu sou aquele que fico me masturbando toda noite, mesmo sendo casado, sendo casada. Deus, eu sou aquele que vejo pornografia no computador. Então você tem coragem de dizer diante de Deus quem você é? Novos começos é o que Deus tem para nós. Novo, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. O que isso significa? As coisas velhas passaram. Tem coragem de dizer para Deus que você não consegue romper por causa da sua área de fraqueza? Tem coragem de dizer para Deus que você não consegue parar com as coisas que tem te prendido? Porque Jacó, ele teve que dizer o nome dele para Deus. Jacó, ele estava mais maduro.
Jacó, ele já conhecia o Deus que o abençoava em tudo. Jacó tinha mulheres e tinha filhos. Estava na hora de Jacó voltar para a terra dele. Estava na hora de Jacó voltar para o povo dele. E mesmo ele dizendo quem ele era, mesmo ele falando o nome dele para esse Deus, ele disse que saiu daquele lugar e a sua vida foi poupada. Por que você acha que ele diz: eu falei os meus podres para Deus, eu falei quem eu era para Deus, e Ele me poupou, Ele me abençoou, Ele derramou o propósito dele sobre minha vida? Isso é um encontro com Deus. O encontro com Deus, amados, é um momento de entrar na presença sem reservas. Para de culpar a igreja, para de culpar a liderança, para de culpar pai, mãe, situação financeira, a crise no Brasil. Para de ficar enrumando ideia. Creia. A única coisa que Deus quer é que você entenda a sua responsabilidade, a sua autorresponsabilidade de tudo que você está vivendo. É só isso que Deus quer. Que você assuma. A minha frase: eu não me acho, eu sei quem eu sou. Eu procuro assumir os meus podres. Eu procuro assumir as minhas fraquezas. Eu procuro dizer para o meu Deus que eu não aguento. Eu procuro falar para o meu Deus quem eu sou. E quando eu saio do meu vale de Jaboque, quando eu saio do meu quarto, quando eu saio da minha luta, que é a minha luta, é o meu conflito, eu que não consigo, eu que não realizo. Quando eu saio dali, eu saio dizendo: Deus me concede um novo tempo. Deus me concede uma nova oportunidade. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu vou prosseguir. Eu vou conquistar. Tem alguém aqui para se manifestar com essa palavra? Glória a Deus. Aleluias. Não sei qual é o seu vale, mas eu sei que para você sair dele, você precisa buscar no Senhor com sinceridade. Com sinceridade. Diante do Senhor. E falar as suas fraquezas. E falar os seus medos. E falar aquilo que tem te aprisionado. Diz ali em 1 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E lá em Apocalipse diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Nessa passagem de Apocalipse, os estudiosos garantem que ali é que ele já está fazendo. Tudo que a gente está vivendo hoje, ele já está realizando novas coisas. E é uma decisão nossa querer andar lá atrás, em tudo que te aprisionou, em tudo que te feriu, em tudo que te angustiou, ou decidir, a partir de agora, trilhar o caminho do novo de Deus. E ali, quando Deus tocou Jacó, Jacó saiu daquele lugar. Mas Jacó não saiu mais como povo. Eu tenho que ler isso, porque eu peguei o significado de povo e peguei o significado de nação. Antes de Jacó lutar com Deus, ele só era um povo, uma família, um grupo. Depois que Jacó lutou com Deus, Deus selou a aliança que estava no ventre dele, da mãe dele. Selou a aliança dele que estava no ventre da sua mãe, ainda no ventre da sua mãe. Ali Deus entregou a Jacó a nação. Porque naquele momento,
Deus diz para ele: acabou. Ei, eis que faço novo todas as coisas. Eis que te digo, Jacó, imagino eu. Essa fase da sua vida acabou. Essa fase de responsabilidade acabou. Essa fase de oba-oba acabou. Essa fase de só pensar no financeiro acabou. Essa fase de só pensar na sua família acabou. Essa fase de viver do jeito que você quer acabou. Eis que faço novo todas as coisas. Eis que vou fazer